Olá, novamente sobre as luzes de Jesus, sobre as bênçãos do raciocínio de Kardec. Hoje com o tema auxiliar, um desafio, tentarmos ver na simplicidade como funciona o amor do Cristo. Antes de começarmos, nós gostaríamos de recordar que nós já estamos há menos de um mês, por incrível que pareça, para os encontros espíritas estaduais e nacionais. Quem tiver a oportunidade durante o período do Carnaval, participe via online do encontro promovido pela Federação Espírita do Estado de Goiás, como também do encontro promovido pela Alta de Souza, pela Concafas. Só ir lá no computador, no sistema de busca, jogar lá Encontro Estadual de Goiás, Encontro Alta de Souza ou Concafas, que vocês vão verificar os links, encontrarem os links de inscrição. Ouçam as palestras, estamos diante de uma nova dinâmica, de uma nova percepção, de participação. Então, vamos valorizar muito os encontros deste ano, para renovar e percebermos se os caminhos que estamos traçando estão realmente bons, para podermos avaliar e comparar a nível estadual e nacional se aquilo que estamos desejando e promovendo de novo está conforme a grande onda de renovação que assola a Terra. Auxiliar. Vamos buscar no livro de Emmanuel, Livro da Esperança, no capítulo 52, onde ele começa citando Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 3. E o semeador saiu a semear. Emmanuel explora aí a capacidade, o dom do auxílio. Nos chama a atenção para aqueles problemas que nós sempre temos, da comodidade, de estarmos acomodados a uma situação, ou estarmos cumprindo os deveres que nos assola, e acharmos que isto nos basta para o processo evolutivo. Como a dizer que o dever bem cumprido é suficiente para ganhar os louros na pátria espiritual. Ele nos recorda que precisamos ir além, precisamos auxiliar. Demonstrar nos pequenos movimentos, nas pequenos relacionamentos do dia a dia, o dom de estarmos juntos, o dom de compartilhar, de fazer aquilo que ninguém espera, como o próprio André Luiz nos orienta, auxiliar sem que alguém nos peça. É diferente, Ajudar a pessoa sem que ela sequer tenha pedido. E isso se traça nas pequenas coisas do dia a dia, no nosso lar, na compreensão até da questão do tempo e espaço. O valor de 1 minuto, de 60 segundos. Quantas coisas somos capazes de realizar na eternidade de 60 segundos? Muitas. Muitos copos que estão secando sobre a pia podem ser guardados. Muitas sujeiras, ciscos, folhas, papéis, jogados ao longe no chão, podem ser recolhidos. Cadeira podem ser postas em seus lugares. Imagina uma civilização onde um auxilia o outro sem que a gente espere ou sem que o outro solicite. Imagina uma civilização capaz de auxiliarmos uns aos outros. Nós queremos pegar carona em um raciocínio de Leon Denis, quando ele fala dos pais celtas. Curioso falar assim, os pais celtas, eles, Leon Denis, Kardec, Camilo Flammarion, Gabriel Delany, eram gauleses, franceses de raiz, como se diz, e tratavam os pais celtas. E eu gostaria de pegar esse raciocínio, a carona nesse raciocínio, para a gente fazer um entendimento mais simples do processo de auxiliar. Até porque, se nós estamos à porta da era do Espírito, às portas de não só de um novo milênio, mas de um mundo novo, de uma estrutura nova,
Este mundo foi preparado. A civilização do porvir. E aí nós encontramos essas orientações no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nas narrativas de Jesus. A geração do porvir, a civilização do milênio, ela terá como base as nações do Ocidente, da Terra Nova, do mundo novo, aqui entre nós. E nós precisamos compreender que os nossos minerais, as nossas plantas, as nossas matas, os nossos biomas, estão revestidos de uma energia ainda não revelada ao mundo, gravada ao longo de milênios de civilização, das chamadas civilizações pré-colombianas. Nós costumamos chamar a África como sendo a nossa mãe, a mãe da nossa nação. Mas nós gostaríamos agora de falar dos nossos avós, dos índios que ocuparam essas terras, que gravaram na sua simplicidade, na sua fraternidade, os valores excelsos que vão impregnando lentamente a todos nós, como se saindo de volta do seio da terra, do ar, do frescor das matas, para revitalizar os nossos sonhos. Os antropólogos atuais, nas suas pesquisas, identificaram algo curioso na civilização dos nossos avós, os índios. Eles contavam até 2. Nós contamos 10, 20, 100, 1000, milhões, bilhões, juntamos fortunas. Precisamos guardar coisas, acumular coisas. Os ocupantes, a civilização anterior que estava aqui nessas terras, contavam, segundo os estudiosos, até 2, ou seja, o meu e o seu. Só isto. Eram fraternos por simplicidade. Todas as vezes que iam caçar ou buscar uma erva, todas as vezes que iam pescar ou buscar água fresca, eles traziam o bastante para si ou para a sua toca, para a sua casa, mas também mais um tanto para dar ao outro que estava ao lado, para dar à casa a oca que estava ao lado. O meu e o seu. Uma postura singela de como devemos vivenciar esse ensino da espiritualidade. Como que eu devo auxiliar? Porque aí nós esbarramos um pouquinho no egoísmo, na vaidade. Porque para o vaidoso é melhor ser servido do que servir. Para o egoísta, isto é meu, me pertence. Nós não compartilhamos, não vivenciamos a fraternidade simples que esses nossos antepassados ainda deixaram como herança. E logo iremos reaprender. É preciso estarmos dispostos a fazermos mais, mas muito mais do que esperam. É preciso estarmos dispostos a fazer o que ninguém espera. Olha a diferença do raciocínio lógico. Não é aqui fazer por ocupação, por dever ou por missão, mas simplesmente porque eu posso auxiliar, eu posso ajudar, eu posso assistir, mesmo que a pessoa ainda não saiba que precisa de ser assistida. Eu posso sorrir, mesmo que ela ainda não saiba que precisa do meu sorriso. Eu posso olhar candidamente, profundamente, e acalmar a alma que ainda não sabe, não percebeu a sua ansiedade, o seu momento de loucura. Auxiliar é fazermos mais e muito melhor. É fazermos aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós
e é feito para nós. O ar está aí, simples, gratuito, puro. Se falta, é porque há uma condição que eu estabeleci e rompeu a natureza das coisas. Se está sujo, porque foi alguém como eu que o poluiu. A água nada pergunta, cumpre o seu papel, auxiliando. A noite chega calada e em silêncio. A brisa, após algumas horas da noite, a brisa começa a cair, o orvalho umedece a vida, alimenta as plantas, fortalece os seres. Na madrugada, o ar puro, menos denso, suave. O vento, que nada mais é do que o sopro divino renovando as coisas. Como a madrugada é benéfica. E tenhamos certeza, nada na criação de Deus está condenado à inutilidade. Isto é livro dos Espíritos. Nada, nenhum item, nenhum material, nenhuma essência foi criada por Deus sem que tenha uma utilidade. As noites da madrugada nos alimentam de esperança, renovam a vida. E nada, simplesmente nada pede ou avisa, apenas serve, auxilia silenciosamente. O romper da aurora, os raios do sol, o chamado dos pássaros, tudo nos convida para a renovação, um novo dia, uma nova vida, uma nova oportunidade. O sol e a sua essência nos auxiliam silenciosamente. Calam em nós deficiência e doenças que nós nem imaginamos que estamos desenvolvendo. Simplesmente auxilia. Percebemos aí que isto é uma lei natural nas coisas de Deus. O auxílio mudo e espontâneo é algo natural na criação de Deus. Nós, seres mais elaborados, mais ditos civilizados, perdemos a referência dessa essência divina. Nós, às vezes, esquecemos de auxiliar, de praticar a mais simples das leis de Deus. Nos comprometemos muitas vezes com a assistência social, com a promoção social espírita. Ansiamos pela prática da caridade. Como nós gostaríamos de ter mais tempo e mais condições para praticar a caridade material, a própria caridade espiritual. Como falamos e cantamos a lei de amor, a importância de amarmos uns aos outros. Mas o extraordinário é que nós queremos amar ao outro ou praticar a caridade sem compreendermos a simplicidade do auxílio, de sairmos da nossa zona de conforto e fazermos o que o outro não espera de nós. Por que zona de conforto? Porque é tão fácil acordar nas manhãs e deixar a cama desfeita para que alguém dobre ou alguém limpe. Sim, alguém vai fazer isto. É tão cômodo sairmos do banheiro e deixarmos as paredes ensaboadas ou o chão encharcado de água, ou molharmos o tapete, ou deixarmos a toalha, às vezes até no lugar próprio, mas toda embrulhada, em vez de abrir um pouco para a ventilação. É fácil vivermos assim, sem lembrarmos que alguém terá o trabalho de sair de onde ela estiver, ir até o banheiro, pegar a toalha, tirar de onde está,
desdobrá-la ou desembrulhá-la, se assim preferirem, e recolocá-la de forma tranquila e mansa na posição. Parece tão difícil, por vezes, pegarmos, como nós já falamos, as vasilhas que estão secando, ou ainda molhadas, secá-las, e simplesmente colocar no lugar. Todas as vezes que vamos tomar água, pegamos um copo novo? Um copo limpo? Imaginem, quantas vezes bebemos água por dia? Se nós tentarmos bebermos 2 litros, é possível que a gente suje aí, em média, 6 a 8 copos. Imagina, alguém terá que lavar 8 copos que eu sujei com água, só com a água. Por que não usar só um? E eu mesmo, no final do dia, lavá-lo e recolocá-lo no lugar? O auxílio de sair da nossa comodidade, da nossa zona de conforto, fala muito mais alto. A renovação, a reforma íntima passa por esse processo de auxílio. Eu preciso auxiliar o outro. Eu preciso fazer o bem para mim e para o outro. Para a felicidade de todos nós, na vida eterna, basta que eu e o outro estejamos bem. A cada dia basta o seu mal, nos afirma Jesus. O que preocupai-vos com o dia de amanhã? Por que nos preocupamos com o dia de amanhã? Podemos até sermos precavidos, prudentes, condição essencial, aliás, para vivermos bem. Mas o preço que precisamos pagar não é uma conduta alheia à convivência. O preço da minha previdência, o preço das minhas economias, do meu bem-estar futuro, não pode ser um incômodo para aqueles que convivem comigo. Alguém vai limpar, alguém vai recolocar no lugar. A gente até já ouve esse argumento, né? Não, eu vou deixar porque se eu limpar, se eu colocar o carrinho do supermercado de volta no lugar, aquele menino que pega o carrinho e leva de volta vai perder o emprego. A gente se desculpa em auxiliar por argumentos com bases no egoísmo. É uma lógica do egoísmo. Eu faço as compras, ponho no carrinho, levo até o meu carro e deixo ele exatamente naquele local. Não nos preocupemos, ou nos preocupamos, em colocar em um local onde vai facilitar para que o que chegar após a minha saída tenha facilitado, perdão pela palavra, né? Tenha fácil acesso ao estacionamento. Não. Deixo. Poucos de nós recolocamos em um lugar seguro onde não atrapalha. Isso é auxiliar ao outro. É uma proposta de mudança de comportamento. Isto no livro da Esperança, capítulo 52. Emmanuel pelo Chico. Se nós pensamos em assistir ao próximo, se nós sonhamos em amarmos ao ponto de termos, após o término desta vida, um retorno tranquilo e suave para a espiritualidade, que eu tenha e pense e mentalize processos reencarnatórios mais felizes e tranquilos do que o atual, pensemos, é fundamental amar. Essa é a essência do Cristo. Mas sem que nós auxiliemos, façamos um pouco daquilo que ninguém espera, nós não conseguiremos compreender o que é amar. Em Mateus 13, versículo 3, Jesus: e eis que o semeador saiu a semear. Ali, Jesus deixa claro a postura do cristão.
Normalmente, quando nós estudamos a parábola da semeadura, né, nós lembramos que a semente foi jogada na areia, que a semente caiu sobre os pedregulhos, que a semente foi abafada pelas ervas daninhas. Mas esquecemos do primeiro versículo. E o semeador saiu a semear. O semeador jogou a boa nova, as sementes do Evangelho, sem que ninguém o pedisse. Ele não foi chamado, não esperou esta ou aquela hora, não esperou a aposentadoria, ou o final de semana, ou o domingo, ou a segunda à noite. O semeador simplesmente semeou. Que possamos semear bondade, que possamos semear amor, justiça, que possamos semear esperança, fé, auxiliando o nosso Pai na edificação de um mundo melhor. Que o nosso comportamento, a nossa atitude, que cada minuto de nossa vida seja em prol do bem-estar daqueles que estão ao nosso lado. Percebam, exercitem o valor do minuto. Percebam quantas transformações podemos fazer, quanto auxílio podemos levar, quanta facilidade para a vida do nosso próximo. E quando menos percebermos, teremos aprendido a amar. Que o Senhor nosso Deus nos cubra de bênçãos. Que hoje, agora, como em todos os tempos que vieram e hão de vir, possamos nós contarmos com a presença e com a proteção do nosso Pai. Obrigado, Senhor. Sempre estivestes junto de nós, sempre nos apoiastes na nossa infância, adolescência, juventude, por todo o longo da vida. Abençoai, Senhor, aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho. Protegei aqueles que ainda não conhecem o dom de amar. E ao que os conhecem, aos que já sabem folhear as páginas da Boa Nova, Senhor nosso Deus, rogamos, ajude-nos a aprendermos a auxiliar os nossos irmãos. Que estejamos contigo, como sempre o Senhor esteve conosco. Que assim seja.